Os pais ficaram contentes. A mãe chorou de alegria e abraçou o filho. Tudo havia voltado ao normal. De noite, o embaixador comemorou secretamente sua vitória, abrindo uma garrafa de champanhe, que bebeu sozinho. Quando foi para o quarto, sua mulher, pela primeira vez em muitos meses, já estava dormindo, tranquila. No dia seguinte, encontraram o quarto de Eduardo destruído, as pinturas destroçadas por um objeto cortante, e o rapaz sentado num canto, olhando o céu. A mãe abraçou-o, disse quanto o amava, mas Eduardo não respondeu. Não queria mais saber de amor. Estava farto dessa história. Pensava que podia desistir e seguir os conselhos do pai, mas tinha ido longe demais no seu trabalho. Atravessar o abismo que separa um homem do seu sonho, e agora não podia mais voltar. Não podia ir nem para frente nem para trás. Então, era mais simples sair de cena. Eduardo ainda ficou mais 5 meses no Brasil, sendo cuidado por especialistas, que diagnosticaram um tipo raro de esquizofrenia, talvez resultante de um acidente de bicicleta. Logo, a guerra civil na Iugoslávia estourou. O embaixador foi chamado às pressas. Os problemas se acumularam demais para que a família pudesse cuidar dele, e a única saída fora deixá-lo no recém-aberto sanatório de Villette. Quando Eduardo acabou de contar sua história, já era noite, e os dois tremiam de frio. Vamos entrar, disse ele. Já estão servindo o jantar. Na minha infância, sempre que ia visitar minha avó, ficava contemplando um quadro em sua parede. Era uma mulher, Nossa Senhora, como dizem os católicos, em cima do mundo, com as mãos abertas para a terra, de onde desciam raios. O que mais me intrigava nesse quadro é que aquela senhora estava pisando numa serpente viva. Então, eu perguntei à minha avó: ela não tem medo da serpente? Não acha que vai morder o pé e matá-la com seu veneno? Minha avó disse: a serpente trouxe o bem e o mal à terra, como diz a Bíblia, e ela controla o bem e o mal com seu amor. O que isso tem a ver com a minha história? Como eu o conheci há uma semana, seria muito cedo para dizer eu te amo. Como não devo passar dessa noite, seria também muito tarde para lhe dizer isso. Mas a grande loucura do homem e da mulher é exatamente essa: o amor. Você me contou uma história de amor. Acredito que, sinceramente, os seus pais queriam o melhor para você. E foi esse amor que quase destruiu sua vida. Se a senhora no quadro da minha avó estava pisando a serpente, isso significava que esse amor tinha 2 faces. Entendo o que você está falando, disse Eduardo. Eu provoquei o choque elétrico, porque você me deixa confuso. Não sei o que sinto, e o amor já me destruiu uma vez. Não tenha medo. Hoje eu tinha pedido ao Dr. Igor para sair daqui, escolher o lugar onde queria fechar meus olhos para sempre. Entretanto, quando eu o vi sendo agarrado pelos enfermeiros, entendi qual a imagem que eu queria estar contemplando quando partisse desse mundo: o seu rosto. E decidi que eu não quero mais ir embora. Enquanto você estava dormindo pelo efeito do choque, eu tive mais um ataque, e achei que havia chegado a minha hora. Olhei seu rosto, tentei adivinhar sua história, e me preparei para morrer feliz. Mas a morte não veio. Meu coração aguentou mais uma vez, talvez porque eu seja jovem. Ele abaixou a cabeça. Não se envergonhe de ser amado. Não estou pedindo nada, apenas que me deixe gostar de você. Tocar piano mais uma noite, se ainda tiver forças para isso. Em troca, só lhe peço uma coisa. Se você ouvir alguém dizendo que estou morrendo, vá até a enfermaria. Deixe-me realizar meu desejo. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo, e Verônica achou que ele havia retornado ao seu mundo, para não voltar tão cedo. Finalmente, olhou as montanhas além dos muros de Villette e disse: se você quiser sair, eu a levo lá para fora. Dê-me apenas tempo de pegar os casacos e algum dinheiro.
Em seguida, nós dois vamos embora. Não vai durar muito, Eduardo. Você sabe disso. Eduardo não respondeu. Entrou e voltou em seguida com os casacos. Vai durar uma eternidade, Verônica. Mais do que todos os dias e noites iguais que passei aqui, tentando sempre esquecer as visões do paraíso. Quase as esqueci, mas parece que estão voltando. Vamos embora. Loucos fazem loucuras. Naquela noite, quando se reuniram para jantar, os internos sentiram falta de 4 pessoas. Zédica, que todos sabiam ter sido liberada após um longo tratamento. Mari, que devia ter ido ao cinema, como costumava fazer com frequência. Eduardo, que talvez ainda não tivesse se recuperado do eletrochoque. E ao pensar nisso, todos os internos ficaram com medo e iniciaram a refeição em silêncio. Finalmente, faltava a moça de olhos verdes e cabelos castanhos, aquela que todos sabiam que não deveria chegar viva até o fim de semana. Ninguém falava abertamente da morte em Villette, mas as ausências eram notadas, embora todos procurassem se comportar como se nada tivesse acontecido. Um boato começou a correr de mesa em mesa. Alguns choraram, porque ela era cheia de vida, e agora devia estar no pequeno necrotério que ficava na parte de trás do sanatório. Só mesmo os mais ousados costumavam passar por ali, mesmo assim durante o dia, com a luz iluminando tudo. Havia 3 mesas de mármore, e geralmente uma delas estava sempre com um corpo novo, coberto por um lençol. Todos sabiam que essa noite Verônica estava lá. Os que eram realmente insanos logo esqueceram que, durante aquela semana, o sanatório tivera mais um hóspede, que às vezes perturbava o sono de todo mundo com um piano. Alguns poucos, enquanto a notícia corria, sentiram uma certa tristeza, principalmente as enfermeiras, que estiveram com Verônica durante suas noites na UTI. Mas os funcionários tinham sido treinados para não criar laços muito fortes com os doentes, já que uns saíam, outros morriam e a grande maioria ia piorando cada vez mais. A tristeza durou um pouco mais e logo passou. A grande maioria dos internos, porém, soube da notícia. Fingiu espanto, tristeza, mas ficou aliviada, porque mais uma vez o anjo exterminador havia passado por Villette e eles tinham sido poupados. Quando a fraternidade se reuniu após o jantar, um membro do grupo deu o recado. Mari não tinha ido ao cinema. Partira para não voltar mais e deixaram um bilhete com ele. Ninguém pareceu dar muita importância. Ela sempre parecera diferente, louca demais, incapaz de adaptar-se à situação ideal que todos ali viviam. Mari nunca entendeu como somos felizes, disse um deles. Temos amigos com afinidades comuns. Seguimos uma rotina. De vez em quando saímos juntos para um programa. Convidamos conferencistas para falar de assuntos importantes. Debatemos suas ideias. Nossa vida chegou ao perfeito equilíbrio, coisa que tanta gente lá fora adoraria ter. Sem contar o fato de que em Villette estamos protegidos contra o desemprego, as consequências da guerra na Bósnia, os problemas econômicos, a violência, comentou o outro. Encontramos a harmonia. Mari me confiou o bilhete, disse aquele que tinha dado a notícia, mostrando o envelope fechado. Pediu que o lesse em voz alta, como se quisesse se despedir de todos nós. O mais velho de todos abriu o envelope e fez o que Mari pedira. Quis parar no meio, mas já era tarde demais e foi até o final. Quando eu ainda era jovem e advogada, li certa vez um poeta inglês, e uma frase dele me marcou muito. Seja como a fonte que transborda, e não como o tanque, que sempre contém a mesma água. Sempre achei que ele estava errado. Era perigoso transbordar, porque podemos terminar inundando áreas onde vivem pessoas queridas, e afogá-las com nosso amor e entusiasmo. Então, procurei me comportar a vida inteira como um tanque, nunca indo além dos limites das minhas paredes interiores.
Acontece que, por alguma razão que nunca entenderei, tive a síndrome do pânico. Transformei-me exatamente naquilo que lutara tanto para evitar, numa fonte que transbordou e inundou tudo ao meu redor. O resultado disso foi a internação em Villette. Depois de curada, voltei para o tanque e conheci vocês. Obrigada pela amizade, pelo carinho e por tantos momentos felizes. Vivemos juntos como peixes num aquário. Felizes porque alguém jogava comida na hora certa. E nós podíamos, sempre que desejávamos, ver o mundo do lado de fora, através de um vidro. Mas ontem, por causa de um piano e de uma mulher que já deve estar morta hoje, eu descobri algo muito importante. A vida aqui dentro era exatamente igual à vida lá fora. Tanto lá como aqui, as pessoas se reúnem em grupos, criam suas muralhas e não deixam que nada de estranho possa perturbar suas medíocres existências. Fazem coisas porque estão acostumadas a fazer. Estudam assuntos inúteis. Divertem-se porque são obrigadas a se divertirem. E o resto do mundo que se dane, se resolva por si mesmo. No máximo, assistem, como nós assistimos tantas vezes juntos, o noticiário na TV, só para terem certeza do quanto são felizes, num mundo cheio de problemas e injustiças. Ou seja, a vida da fraternidade é exatamente igual à vida de quase todo mundo lá fora. Todos evitando saber o que se encontra além das paredes de vidro do aquário. Durante muito tempo, isso foi reconfortante e útil. Mas a gente muda. E agora eu estou em busca de aventura. Mesmo já tendo 65 anos e sabendo as muitas limitações que a cidade traz, vou para a Bósnia. Há gente que me espera ali, embora ainda não me conheça, e eu tampouco as conheço. Mas sei que serei útil. E o risco de uma aventura vale 1000 dias de bem-estar e conforto. Quando acabou a leitura do bilhete, os membros da fraternidade saíram para seus quartos e enfermarias, dizendo a si mesmos que ela tinha definitivamente enlouquecido. Eduardo e Verônica escolheram o restaurante mais caro da cidade. Pediram os melhores pratos. Embriagaram-se com 3 garrafas de vinho da safra de 88, uma das melhores do século. Durante o jantar, não tocaram uma só vez em Villette, no passado ou no futuro. Gostei da história da serpente, disse ele, tornando a encher o copo pela 1000ª vez. Mas sua avó era muito velha. Não sabia interpretar a história. Respeite minha avó, gritou Verônica, já bêbada, fazendo com que todos no restaurante se virassem. Um brinde à avó dessa moça, disse Eduardo, levantando-se. Um brinde à avó dessa louca aqui na minha frente, que deve ter fugido de Villette.